Muy buenos días, Bom dia, amados amigos y hermanos presentes amados amigos, irmãos e ministros aqui y en presentes diferentes naciones. e nas diferentes Que la nações. bendición de Cristo, el Que ángel as del bênçãos de Cristo, sea o anjo do sobre pacto, ustedes, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, abra las escrituras, que nos abra as Escrituras e o entendimento las para escrituras compreendermos as Escrituras correspondentes a este tiempo, a este tempo final. en nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Un saludo Uma cordial para el cordial saudação Bermúdez Marín, para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, em Honduras. Dios les bendiga a todos allá en Deus abençoe a todos lá em Honduras, y hermanos allá, aos ministros e irmãos reunidos lá, y a todos los que están en otras naciones allá en Puerto Rico e a todos os que estão países. em outras nações, lá em Porto Rico e nos demais países. Que Deus lhes abençoe grandemente, Corazón y la mente que abra as Escrituras, o coração, a mente para entender e o entendimento, las escrituras para todos compreendermos as Escrituras correspondentes a este tempo final. Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leiamos em São Mateus, 24, no capítulo 24. versos 27 al Do versículo 27 ao 31, en donde nos dice onde Cristo nos disse: Porque, como el relámpago assim que sale del como oriente o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, también assim será também el Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem. que donde quiera que estuviera el Pois onde cuerpo estiver o cadáver, allí se juntarán las aguas. aí se ajuntarão as E águias. inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, no dará su resplandor, e a lua não dará sua las luz, estrellas caerán, e as estrelas cairão do céu, y las potencias de los cielos serán conmovidas. e as potências dos céus Entonces serão aparecerá la abaladas. señal del Hijo del Hombre en el Então aparecerá no céu cielo, y o sinal do entonces Filho do Homem, todas las tribus e de la todas tierra, as tribos da terra se y verán lamentarão, al hombre viniendo e verão o sobre Filho las do Homem nubes del cielo, vindo sobre as nuvens do céu, y gran gloria. com poder e grande glória. Enviará sus ángeles con gran voz, E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, sus escogidos os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde un extremo desde del os quatro cielo ventos, hasta el otro. de uma a outra extremidade dos céus. Que Dios bendiga nuestras almas, Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra entender el e nos plan del permita Señor entendê-la. Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Para esta Cristo. ocasión, Amém. el tema será Para esta ocasião, o tema será a proclamação de trompeta. da grande voz de trombeta. Asientos, si tienen Queiram assentar-se, la bondad. tenham a bondade. A través de la escritura podemos Através da Escritura, comprender nós podemos compreender de Dios que a través de diferentes a voz de Deus, es através de diferentes etapas, está representada numa trombeta soando. tiene un mensaje E assim como toda trombeta tem uma mensagem que transmite, interpretado otra vez. quando é interpretada através dessa trombeta, Y los que tienen oídos para oír, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ou seja, aqueles que sabem ouvir de la trompeta, o som saben lo que está diciendo. de trombeta, sabem o que está dizendo. Como, por exemplo, Se toca la trompeta quando se toca a trombeta num país en el ejército, onde, no exército, indica que é hora de se levantar, os soldados sabem lo que está diciendo, o que essa trombeta está dizendo y se levanta. e se levantam. Y así por el estilo, cuando se E toca assim la por trompeta en diante. diferentes
quando se toca trombeta em diferentes ocasiões, para as diferentes festividades, nos diferentes países, como lá em Israel, quando se tocava trombeta, era para certo propósito, para certas festas, e era com uma trombeta ou com duas trombetas, porque tinham duas trombetas de prata também. E quando se saía para a guerra, também se usava as trombetas, como em outros países se usam trombetas. É necessário que quem escute saiba o que a trombeta está dizendo. E que quem toque a trombeta saiba o som que tem de dar nessa ocasião, para que se faça o que a trombeta está dizendo na sua mensagem, no seu som. Na 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 7 e 8, nos diz: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta ou seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, aqui fala de instrumentos que são inanimados. Mas uma pessoa que os utiliza para interpretar alguma música, dar um som de alarme, ou o que seja, tem de saber quem a toca, o que tem de interpretar, o som que tem de dar. E quem escute tem de saber o que está se tocando através desse instrumento. Isso é muito importante entender, porque na Escritura nós temos a promessa de uma grande voz de trombeta para o tempo final, que estará soando e, consequentemente, estarão escutando-a aqueles que serão transformados no tempo final. E os crentes em Cristo e membros do corpo místico de Cristo, que morreram, na dimensão onde estão, também estarão escutando-a, porque eles escutam o que aqui na terra se realiza. E também veem o que está se passando aqui nesta terra, nesta dimensão terrenal. Portanto, todos nós queremos saber o que a trombeta tem de estar interpretando para este tempo final. O que é a trombeta e de quem é a trombeta. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, desde o versículo 49 em diante, nos disse: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, nos fala que obteremos a imagem e semelhança de Cristo, que seremos adotados como filhos e filhas de Deus, em corpos e com corpos eternos, imortais, glorificados, como o corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Esse é o tipo de corpo que eu necessito para viver fisicamente por toda a eternidade. E quem mais? Pois cada um de vocês também. E é uma promessa para os crentes em Cristo, para ser cumprida no tempo final, no último dia.
que é o 7º milênio, desde Adão até hoje. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Continuando aqui com o versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, com um corpo corruptível não poderemos estar vivendo eternamente. Tem de ser num corpo incorruptível, o qual Ele nos dará neste tempo final. Eis aqui, vos digo um mistério. Recordem que isto é um mistério divino. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos veremos a morte. Nem todos morreremos fisicamente. Haverá um grupo de crentes no último dia que será transformado sem ver a morte e obterá a imortalidade, a adoção física, que será a redenção do corpo. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí temos a trombeta final, a mensagem final de Deus para os crentes em Cristo que estarão vivendo neste tempo final. E, assim como em cada era da igreja, em cada etapa da igreja, se escutou a mensagem da trombeta, a mensagem de Deus por meio do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, por meio do qual Deus, por meio do seu Espírito, do anjo do pacto, interpretou a peça musical, a mensagem correspondente para cada era, na pauta musical do programa divino para a igreja, a peça que nos corresponde, o Espírito Santo estará interpretando-a no meio da sua igreja, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim, estaremos ouvindo a trombeta final, a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, do qual Cristo disse: e vos ensinará todas as coisas e vos fará saber as coisas que hão de vir. Portanto, para o nosso tempo, temos uma peça musical da parte de Deus, que Ele próprio a interpretará por meio do seu Espírito no último dia. Da mesma forma em que Ele fez de era em era, quando enviou o seu Espírito a cada era, ao mensageiro de cada era, e através do mensageiro de cada era, interpretou a peça musical, a mensagem correspondente a cada era. E com essa mensagem chamou e ajuntou os escolhidos de cada era, de cada etapa, e lhes deu a fé para a transformação espiritual, que vem por meio do Evangelho de Cristo, ao nascer a fé de Cristo em nossa alma, ao recebê-lo como nosso Salvador, sermos batizados na água no seu nome, recebermos o seu Espírito Santo e assim obtemos o novo nascimento, somos tirados do mundo do reino das trevas e somos colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, com vida eterna. Deste modo, assim como escutamos a trombeta para obtermos a redenção espiritual, além disso, para o último dia, estaremos escutando a grande voz de trombeta ou da trombeta final, para obtermos a redenção física, a redenção do corpo, que será a nossa transformação, para podermos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro
logo depois de passarmos de 30 a 40 dias aqui na terra, estreando o novo corpo que ele prometeu para nós. Recordem que Cristo, ao ressuscitar, certamente logo depois de se apresentar ante Deus, ele esteve de novo com seus discípulos, lhes aparecendo por 40 dias, digamos uma vez por semana, aos domingos, porque foi no domingo da ressurreição que apareceu. Depois apareceu aos seus discípulos no outro domingo também. E digamos, pois, que em todos os domingos era ponto fixo de que o Senhor estaria com seus discípulos. E sempre, quando nos reunimos, sabemos que Cristo está conosco, porque ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. São João e São Mateus, no capítulo 18, verso 20. E em São Mateus, capítulo 28, versículo 20, nos disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, ele continua conosco em Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto no meio da sua igreja. O mesmo anjo que apareceu a Moisés, que o enviou para libertar o povo hebreu. E através de Moisés libertou o povo hebreu e o guiou pelo deserto por 40 anos. E através do Jordão o introduziu até a terra prometida usando Josué. Josué se mantinha firme. Quando ele tinha de fazer algo em benefício da obra, ele falava. Falou ao sol e à lua, lhes disse que se detivessem e se detiveram. Era a palavra criadora na boca de Josué. Josué é representação do Espírito Santo, o qual esteve no meio da igreja de Erim-Era e que neste tempo final também estará realizando a obra do tempo final e tocando a trombeta final. O Josué para o nosso tempo é o Espírito Santo, que nos levará, nos introduzirá na terra prometida do novo corpo e na terra prometida do reino milenar. Portanto, é importante estarmos atentos à voz da trombeta. Como soava a voz da trombeta no Monte Sinai e o som da voz ia aumentando, e isso era Deus falando com Moisés. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Será necessário para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, porque não há bicicleta, não há avião, não há foguetes, pois não há nada que nos possa levar até lá. Porque será em outra dimensão, na dimensão do Pai, onde Cristo, com a sua igreja, serão investidos ou proclamados como reis sobre o planeta Terra. A proclamação se receberá lá. Será a ceia mais importante de toda a história. Será a festa mais importante já realizada no céu. E eu estarei lá. E quem mais? Cada um de vocês também. Bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Como diz no Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Portanto, somos bem-aventurados, fomos convidados e estaremos lá. É importante
sabermos lo que Dios ha prometido o para que nosotros Deus en prometeu este para tiempo, nós para este tempo final. porque tenemos que estar Porque esperando temos de estar esperando la bendición de Dios a bênção de Deus de lo que Él ha no prometido. cumprimento do que Ele prometeu. E quando isto que é corruptível se haya vestido de se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, entonces se cumplirá então cumprir-se-á a palavra que está escrita: sobre vida. tragada foi a morte na vitória. Acabou-se a morte La muerte para os crentes em Cristo. ya nunca Nunca mais haverá um crente em Cristo e membro da igreja que muera. Todos de Jesus Cristo que morra. representando de 18 Todos estarão jovens, aparentando de 18 a 21 anos de Así idade. será la iglesia del Assim será a igreja do Senhor Jesus Cristo en la resurrección na de ressurreição los que murieron y en la dos que morreram e na transformação están vivos. dos que estarão vivos neste tempo final. Ou seja, estaremos en la flor, Que estaremos na flor da juventude y eso e para isso toda la para toda eternidad. a eternidade. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo disse que serão como os anjos. Tenemos que estar escuchando en el día posterior Portanto, temos de estar escutando trompeta final, a trombeta final ou a grande voz de trombeta no último la dia, cual San Pablo también da qual habló São Paulo também falou en primera de na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos capítulo 4, 13 cada lado, donde dice: do versículo 13 em diante, onde disse: hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Não quero, porém, irmãos, que sejais como los que no ignorantes tienen esperanza. acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Los que habrán os que terão ficado até quando? hasta la venida Até a vinda do Senhor. no Não precederemos a los que durmieron. aos que dormem. O sea, no vamos a ser transformados. Quer dizer que não seremos transformados Murieron. antes dos que dormiram, Ocurre primero. porque a ressurreição ocorrerá Ya primeiro. resucitados en cuerpos E quando glorificados, os vejamos ressuscitados em corpos glorificados, seremos transformados. então nós seremos transformados. Porque el Señor mismo, Porque o mesmo Senhor descerá do céu con voz de com alarido e com voz de arcanjo trompeta de Dios, e com a trombeta de Deus. descender del cielo, y los muertos E os que morreram em Cristo resucitarán. ressuscitarão primeiro. O sea, que ellos Ou resucitan seja, primero, que eles ressuscitarão primeiro. nosotros que vivimos, Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas para nuvens, recibir al Señor. a encontrar o Senhor nos ares. Y estaremos E assim, siempre con el Señor, estaremos sempre com o Senhor. siempre. Sempre com o Senhor. Ese es el anhelo de Esse é o desejo da nossa alma. con Estar sempre com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nuestra alma al saber São palavras que dão alento à nossa alma. que si nuestro cuerpo físico muere, seremos Sabemos que o nosso corpo físico, jóvenes inmortales, se morrer, seremos ressuscitados em corpos eternos, jovens, imortais. seremos transformados, E se permanecermos vivos, seremos transformados. cuerpos, Teremos corpos imortais glorificados. y nos iremos con él Iremos com ele no rapto ou no arrebatamento da igreja fiesta de la para a grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. allá será en el cielo, A recepção será lá no céu, a la cual
para a qual hemos sido invitados. nós fomos Hemos convidados. sido convidados, bienaventurados los que son convidados a la cena. Bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Aquí tenemos Fomos convidados. la promesa Aqui de esa voz temos a promessa de trompeta de dessa voz de trombeta de Deus, Dios que estará sonando en que este estará soando final. neste tempo final. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Quando se diz voz de arcanjo, isso nos fala de uma mensagem dispensacional. Uma mensagem, uma voz de arcanjo é maior do que a voz de um anjo comum. E com a trombeta de Deus. Ou seja, que estaremos escutando essa trombeta de Deus, a voz de Deus, neste tempo final. É a voz de Deus para a sua igreja. Numa era mais alta, numa nota mais alta, na era da pedra angular, onde a mensagem de Cristo estará falando à sua igreja com essa voz como de trombeta, e é a mesma voz, como um leão quando ruge, e 7 trovões, emitindo as suas vozes. Estará nos falando, estará nos abrindo as Escrituras, estará nos dando a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque estará nos dando a revelação do 7º selo, a revelação da vinda de Cristo à sua igreja, no e para o último dia, e nos mostrando os detalhes que precisamos conhecer para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em Filipenses e em Romanos, também nos fala desse momento glorioso. Em Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a terra, a criação será libertada. Libertada do reino das trevas, libertada do domínio dos humanos que deterioram o planeta Terra e todo planeta que possam tomar também faria o mesmo. Pero todos seremos libertados y también la creación será libertada. Mas todos nós seremos libertados. Também a criação será libertada. Será libertada do reino das trevas e, consequentemente, do controle ou do domínio humano. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos,
esperando a adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. A adoção será a redenção do corpo, a glorificação, a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, e para nós os que vivemos, a nossa transformação, se permanecermos vivos até este momento. Mas se algum de nós partir, não há nenhum problema. Voltaremos a nos ver na ressurreição. E jovens, sem os problemas que possamos ter atualmente. Portanto, esperamos crendo. Esperamos essas promessas. E sempre esperamos estar ouvindo a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo no último dia. Como ele falou em cada era, assim mesmo está falando no nosso tempo. É a voz de Cristo, de era em era, subindo mais e mais alto, até chegar ao nosso tempo. Os ministérios prometidos para o tempo final são os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Em São Mateus, capítulo 16, em São Mateus, capítulo 16. Hoje, em nosso estudo bíblico, ou na aula bíblica, estamos vendo este tema da proclamação da grande voz de trombeta, que está prometida na Escritura, em diferentes passagens bíblicas. Promessa essa que é para ser cumprida neste tempo final. Portanto, temos de estar informados de todos os detalhes desta promessa. Em São Mateus, capítulo 16, vamos ler desde o versículo 24 ao 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Ou seja, Cristo não lhes ofereceu um caminho de flores, mas um caminho difícil, porém acompanhados dele. Porque disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, que estaremos seguindo-o neste caminho. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? De que vale uma pessoa viver nesta terra e ser multimilionária e perder a sua alma? De nada lhe serviu. E o seu dinheiro não lhe serviu para comprar a vida eterna. Portanto, esteve distraído nas coisas da terra e se esqueceu de que há uma vida eterna para todo aquele que escuta a voz de Deus por meio de Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Que recompensa dará? Não há recompensa que Deus aceite pela salvação da alma da pessoa. Há somente uma oferta
del Calvario. Es lo único E é a de Cristo feita na cruz do Calvário. por la salvación E é o único que Deus aceitou del ser humano. pela salvação do ser humano. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aquí nos habla de la venida del Aqui Hijo nos fala da vinda do Filho do Homem en la gloria na glória de su Padre de seu Pai con sus ángeles. com seus anjos. Los ángeles Os son anjos são los dos olivos as duas oliveiras Zacarías de Zacarias, capítulo 4, versos 1 al 14. versículos 1 ao 14. Son los dos olivos que São as duas oliveiras delante que de estão diante de Deus. Son los dos olivos también de Também Apocalipsis, são as duas oliveiras do Apocalipse, capítulo 11, 14. versículos 1 ao 14. Esos son los ministerios Esses são os ministérios que serão manifestados pelo Espírito Santo para el llamado para o chamado de los escogidos, dos que enviará sus escolhidos. ángeles con gran voz de trompeta. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Los escogidos ahí son los escogidos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu, que serán llamados Os escolhidos aí serão bajo el ministerio de los 12 os olivos, escolhidos do povo hebreu, 12.000 de cada tribo, que serão chamados sobre o sexto selo, sobre o ministério das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. está hablando de los ministerios Recordem que quando se fala das duas oliveiras, está se falando dos ministérios de Moisés e de Elias, se repetindo no último dia, para chamar e ajuntar os escolhidos do povo hebreu, 44. que serão 144.000, 12.000 de cada tribo. Esa es una promesa que Cristo hace aquí Essa é uma promessa que Cristo fez aqui na Escritura, con las promesas hechas para la restauración que concorda com as promessas feitas no Antigo Testamento del Antiguo Testamento. para a restauração de Israel. Cristo está dando Portanto, más Cristo de lo que ya ha sido hablado en Zacarías, estava dando mais luz do que foi falado em Zacarias capítulo 4 también. e em Malaquias no capítulo 4 também. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vindo en su reino. no seu reino. Em Colossenses, no capítulo 1, Verso 12 en adelante dice: do versículo 12 em diante, nos diz: com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nos transportou para qual reino? Diz que nos livrou, o qual nos livrou, nos tirou da potestade das trevas, ou seja, que nos livrou do poder do reino das trevas, nos tirou daí e nos colocou no reino de quem? E nos
transportou para o reino do Filho do seu amor, de Jesucristo. nos trasladou para o reino de Jesus Cristo. Dijo Recordem San Mateo capítulo o que 21, Cristo disse em São Mateus capítulo 21, versos 43 en versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado la gente que produce. e será dado a uma nação que deu seus frutos. Y ahora las palabras de Cristo E as palavras de Cristo aos seus discípulos a los creyentes en él, foi para os crentes nele. a vosotros es dado a conocer los misterios Os mistérios do reino vos é dado a conhecer, del reino de Dios do reino de Deus ou do reino dos céus. y también la promesa que el reino E também a promessa de que o reino creyentes en é dado aos crentes em Cristo. a vosotros es A dado vós é dado el reino de o reino de Deus. Por lo tanto, estando Portanto, en el reino de Cristo, estando no reino de Cristo, que está en la esfera que está na esfera espiritual, y que la iglesia está e que a igreja está no reino de Cristo, y es el reino de é o reino de Cristo, compone el reino de Cristo. compõe o reino de Cristo. Viniendo donde a su reino. E onde o veremos vindo? No seu reino, na sua igreja. Sencillo como eso. Tão simples Que assim. tiene la promesa de la venida del Señor. Porque a que tem a promessa da vinda do Senhor para o último dia é a sua igreja Pacto. que está sob o novo pacto. Ese es que E depois é que passará el pueblo hebreo ao povo hebreu para revelarse para se revelar, al pueblo hebreo falar ao povo hebreu y llevar a cabo e realizar tudo o que se requer para el establecimiento para o estabelecimento do reino de Deus en la tierra, en la na terra, física, na forma física, como está prometido como foi prometido al rey David, ao rei Davi, como está prometido al pueblo hebreo, ao povo hebreu, que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra y será llamado el reino de David. que o reino de Deus será estabelecido na terra e será chamado Reino de Davi e Trono de Davi, do qual Cristo é herdeiro. Por isso ele podia dizer: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Esse trono é o trono de Davi, do qual ele é herdeiro, conforme as palavras do anjo Gabriel, no capítulo 1 de São Lucas, versículos 30 a 36. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará sobre a casa de Israel para sempre, e o seu reino não terá fim. Referindo-se a esse trono e reino, no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 21, disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quando Cristo subiu ao céu, se assentou no trono celestial, no trono de Deus. Por isso ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Porque quem está no trono é quem tem o poder de todo o reino. E da mesma forma em que Cristo disse que fez, que se sentou no trono celestial, como ele já tinha dito também em São Mateus, capítulo 26. No versículo 64, Jesus lhe disse: isto foi ao sumo sacerdote. Desde o versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe:
conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Cristo já estava dizendo que ele se assentaria no trono de Deus, à direita de Deus, no trono celestial, do reino celestial, que cobre o mundo invisível e o mundo visível. Tudo está sob o poder desse reino. E se Cristo se sentou no trono de Deus, à direita de Deus, recebeu todo o poder do reino, Deus ficou sem poder? Não, porque Deus está dentro do corpo glorificado de Jesus. Deus está reinando por meio e no seu corpo físico glorificado, porque o corpo de Jesus é a semelhança física de Deus e o corpo angelical é a imagem do Deus vivente. Tão simples assim. Assim, as palavras de Cristo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, ele as cumprirá. Aos discípulos disse: vós que me seguistes, vos assentareis em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Essa é uma promessa para os apóstolos que seguiam a Jesus. Tiago e João queriam outro trono. Tiago e João queriam estar à direita de Cristo no seu reino. Então vejam a promessa de que se assentarão em 12 tronos em São Mateus capítulo 19, do versículo 27 em diante. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, isto será no reino milenar, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. No trono da sua glória é o trono de Davi, do qual é herdeiro. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer que os apóstolos do Senhor têm uma posição muito importante, como os juízes que o povo hebreu teve, e essa etapa dos juízes finalizou com Samuel, o último dos juízes. A etapa dos juízes é a etapa da teocracia, onde Deus reinava através de um homem. Depois veio a etapa dos reis. Que foi a etapa do reino na monarquia, onde um homem, um rei, reinava para Deus, dos quais Saul foi o primeiro, depois o rei Davi, e depois lhe seguiu o rei Salomão.
los apóstoles van a tener Os apóstolos terão uma posição muito importante juntamente con los patriarcas, lá junto com os patriarcas, hijos os 12 filhos de Jacó. todo está Tudo está refletido reflejado en el no Antiguo Testamento. Antigo Testamento. Por tanto, Portanto, podemos ver que hay un programa divino podemos ver que há um programa divino desenhado por Deus desde antes da fundação do mundo tocando la suerte e nos correspondeu a sorte de sermos os escolhidos por Deus. del programa, Neste programa, desde antes da fundação do mundo, e termos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. hemos visto que hay Vimos una promesa de la que venida há uma promessa da vinda do Senhor a tu reino. ao seu reino. Hay algunos de los Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. está en el reino de E a sua igreja está no reino de Cristo. por tanto, Portanto, ellos van a ver os escolhidos la venida verão a vinda do Filho do Homem con no seu reino, vindo com seus anjos, que son los misterios de Moisés y Elías, que são os ministérios de Moisés e de Elias, os ministérios das duas oliveiras, como foi mostrado no Monte da Transfiguração, onde Cristo se transfigurou diante deles. Em palavras mais claras, Cristo los transportó en ese, os transportou nessa visão ao último dia, porque ese es el porque essa é a ordem da vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem para o último dia. Por eso aparece Por isso, Moisés e Elias Moisés y Elías aparecem um a cada lado de Jesus, falando com ele da sua partida a Jerusalém. Portanto, a ordem da vinda do Filho do Homem é a ordem da vinda do Senhor com seus anjos, y Elías. Eso es el com Moisés e Elias. cerrado porque no conviene Isto é o sétimo selo, mas ainda está fechado, porque não convém que seja dado a conhecer até certo tempo, para que não se interrompa o programa divino que corresponde à manifestação ou ao cumprimento dessas promessas divinas, que nos dará la fe que nos darão uma fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. pero Mas, no cumprimento da visão da tenda, será abierto todo el cuadro, todo o quadro será aberto. será dado a conocer lo que necesitamos Será dado a conhecer o que nós necessitamos la revelación de para termos a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. por tanto, en la tercera etapa Portanto, na terceira etapa, donde la fe nos será dada a fé para sermos transformados. es la etapa de la palabra hablada para la iglesia del Señor Jesucristo. Será a etapa da palavra falada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Iglesia en el día postrero, A etapa y llevando a cabo las cosas onde estaremos vendo Cristo vindo à sua igreja no último dia e realizando as coisas que estão prometidas que fará nessa terceira etapa. así como cuando Moisés Assim como Moisés, quando dedicou o tabernáculo a Deus, vino Dios, Deus veio na coluna de fogo. el ángel del pacto, O anjo do pacto que tinha aparecido a Moisés y entró entrou no tabernáculo en él e morou nele. y se manifestaba sobre el propiciatorio y en medio Se manifestava sobre um propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E dali falava Moisés. la tapa del arca es A tampa da arca era o propiciatório. que del pacto estaba la ley, Na arca do pacto estava a lei, las de madera, em duas pranchas
de pedra. estaba también, San Pablo dice, la vara de Aarón que São reverdeció, Paulo diz que também estava a vara de Arão que reverdeceu e uma vasilha cheia de maná, que no se dañaba, que não se corrompia porque estava no lugar santíssimo, en la presencia de na presença de Deus. y ese era el lugar donde únicamente E esse era o lugar unicamente onde como sacerdote con sangre para presentar o sumo sacerdote ante Dios y por el pueblo. podia entrar com sangue para apresentá-lo pelo povo ante Deus. En medio de los E no meio dos dois querubins de ouro estaba la estava a presença de Deus. Luego, cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó a Dios, vino en la misma forma. Depois, quando Salomão construiu o templo e o dedicou a Deus, a presença de Deus veio na mesma forma dessa nuvem, entrou no templo, passou ao lugar santíssimo, Se posó sobre pousou sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. de oro, y que en adición habían dos querubines de madera de olivo gigantes cubiertos de oro. E além disso, havia dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos Cristo de ouro. es el templo espiritual de Cristo, que ha estado siendo construido E a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo espiritual de Cristo que esteve sendo construído de era em era. As 7 eras da igreja correspondem ao lugar santo. E a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo. Por eso, Por isso, que en edades mesmo que em eras passadas estivessem esperando a vinda do Senhor, la venida del Señor a vinda do Senhor se cumprirá en la edad de na era de pedra angular, porque porque se cumplirá se cumprirá en la iglesia na igreja do Senhor Jesus Cristo ao chegar completarse su iglesia, a completar a sua igreja, construcción de su completar a construção desse templo espiritual. E ele morará en su templo espiritual no seu templo espiritual, que é a sua igreja, no lugar santíssimo. y ahí se manifestará. E aí se manifestará. Y en esa etapa es que hará E nessa etapa é que fará grandes maravilhas, como estão prometidas por Deus, para su iglesia. para a sua igreja, para este tempo final. Ya podemos ver Já podemos ver que va a ser dedicado que a esse Dios, templo espiritual, ese templo espiritual que é de su iglesia, y que Dios a está sua igreja, haciendo toda su será dedicado a Deus, y va a estar hablando a que Deus morará na sua igreja em toda a sua plenitude, estará falando à sua igreja e nos dando a fé para sermos transformados e raptados, estar en la para estarmos na ceia das bodas do Cordeiro. E como estará falando? Estará falando com a grande voz de trombeta, la voz de Dios a voz de Deus para el día para o último dia, en la edad na era de pedra angular. todavía él sigue llamando y juntando a sus escogidos Ele ainda segue chamando e ajuntando os seus escolhidos que formam a sua igreja. Depois chamará e ajuntará os escolhidos do povo hebreu, que son 144,000 que serão 144 mil, 12 mil de cada tribo. ellos, Eles não serão transformados e raptados, porque ellos no, porque eles não pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. ellos son siervos, Eles serão servos, eunucos del templo, os eunucos do templo. los que Serão servirán os que servirão en el reino a Cristo e a sua igreja no reino milenar, como como os eunucos fazem diferentes reinos em diferentes reinos, en las naciones nas nações, y como se hacía e como faziam tiempo pasado. em tempos passados. Porquanto Porquanto Deus ainda segue chamando os seus filhos no corpo místico de crentes, se houver alguma pessoa aqui presente ou em algum outro país que ainda não recebeu Cristo como Salvador e está
escutando nesses momentos, pode vir aos pés de Cristo para que fique incluída na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nos diferentes países, para o qual podem passar até aqui na frente e oraremos por você para que Cristo lhe receba no seu reino. Vamos dar alguns minutos enquanto passam à frente para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante na vida é a vida eterna. Não há nada mais importante do que a vida eterna. Todos nós queremos viver eternamente. E há somente uma forma para se obter a vida eterna. E é por meio de Cristo nosso Salvador, porque Ele é quem tem a exclusividade da vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ninguém pode aproximar-se de Deus, a menos que seja através de Cristo. Por isso é que a Escritura diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo. Cristo é o nosso intercessor. Cristo é nosso sumo sacerdote. Jesucristo é o eslabão entre o ser humano e Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o elo entre o ser humano e Deus. É quem nos une com Deus. Não há outra pessoa que possa nos unir a Deus. Somente Jesus Cristo, o nosso Salvador. Há somente uma pessoa que pode nos reconciliar com Deus. E esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem Cristo, o ser humano está perdido completamente. Sem Cristo, o ser humano está perdido completamente. Está a salvo. Mas com Cristo, o indivíduo está a salvo e com a promessa de viver eternamente. O próprio Jesus Cristo disse em São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Ele é quem nos chama e nos dá a vida eterna, porque Ele é a vida eterna manifestada em forma humana. Por isso Ele podia dizer às pessoas: a tua fé te salvou. Podia dizer também: os seus pecados são perdoados. Somente Deus, por meio de Cristo, perdoa os pecados do indivíduo. Portanto, todos nós necessitamos de Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E nós queremos estar assegurados completamente. E a única forma de estarmos seguros para vivermos eternamente é recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não podemos tratar de inventar algo como se fazendo algo diferente poderemos obter a vida eterna. O programa de salvação em vida eterna já foi realizado por Jesus Cristo. Agora é coisa de aceitá-lo como o nosso único e suficiente Salvador.
quer dizer que a parte difícil Cristo a fez e a parte simples a deixou para nós, para que com o livre-arbítrio que nos deu, o recebamos como nosso único e suficiente Salvador, la salvación, para obtermos a salvação e a vida eterna. la vida eterna no se hace realidad A vida eterna não se faz realidade para a pessoa, para la persona a menos que reciba a pessoa a receba da parte de Cristo. que la persona tiene el derecho y oportunidad Ou seja, a pessoa de vivir vida eterna, pero hasta que no reciba a Cristo, tem o direito e a oportunidade de receber a vida eterna, mas até que receba Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, não obteve a vida eterna. Porém, quando recebe Cristo, está recebendo a salvação e a vida eterna. vamos a estar Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. los que están Todos os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações também. y los niños de E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador, Cristo dijo, dejad pois Cristo disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. en Cristo, Ou seja, que Cristo também ha tomado considerou as crianças. con nuestros ojos cerrados, Com nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Padre nuestro que Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Padre celestial, Pai celestial, vengo a ti con eu venho a ti com todas estas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E eu te rogo que as recebas no teu reino e que lhes des a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Señor, los que han venido a los pies de Cristo en esta oportunidad. Todos os que vieram aos pés de Cristo nesta oportunidade. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. E creio na tua morte, na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador, Reconheço que eu sou pecador e que necessito um Salvador. doy testimonio Dou testemunho público de tu fe, da tua fé em mim, fe en da minha fé em ti, e te recebo como o meu único e suficiente Salvador. te ruego perdón, Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, te bautices con Espíritu Santo y fuego, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. ser en tu reino Eu quero nascer no teu reino. eternamente, con Quero viver contigo eternamente no teu reino. haz una realidad en mi vida, Faça uma realidade na minha vida a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário, porque eu creio em ti con toda mi alma, com toda a minha alma. te recibo como mi Me rendo a ti e te recebo como meu único e suficiente Salvador. tu nombre eterno y glorioso. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, preguntar E agora me perguntarão, quando podem me batizar? Porque Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. San Marcos, São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. por eso, Por isso, el día de Pentecostés, cuando San Pedro predicó, no dia de Pentecostes, quando São Pedro pregou, quase 3.000 pessoas creram e foram batizadas nesse mesmo dia, na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. en otra ocasión E depois, noutra ocasião, em que São Pedro pregou, creyeron y también depois, bautizados en agua en el nombre noutra ocasião em que São Pedro pregou, de así 4.000 pessoas creram que el Señor añadía
e também foram batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, diz a Escritura que o Senhor acrescentava na sua igreja os que tinham de ser salvos. Os que tinham de ser salvos añadidos são acrescentados na igreja do Senhor Jesus Cristo. los que han de ser salvos, Os que tinham de ser salvos añadidos a Cristo, são acrescentados a Cristo. Recebem Cristo como o seu único e suficiente Salvador e Cristo Cristo les da lhes dá vida. a vida eterna. Recuerden Recordem que Cristo é o segundo Adão, que nos dá que nos dá vida a vida eterna y e, consequentemente, somos alentados somos consolados al saber ao saber que Él nos ha dado, que Ele nos deu a vida eterna que vamos a vivir. e que nós viveremos eternamente. Sería triste estar conscientes que tenemos vida física y que después Seria triste estarmos conscientes de que temos a vida física e que depois não viveríamos mais. Isso será uma situação muito triste para os que não receberam Cristo como Salvador. Mas para o crente em Cristo, que Cristo nos ha dado vida eterna, saber que Cristo nos deu a vida eterna, que viveremos no seu reino por toda a eternidade, trae felicidad, aliento, isso nos traz felicidade, ânimo e agradecimento a Deus por Cristo, o nosso Salvador. Portanto, todos podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e que produza o novo nascimento em vocês. en el bautismo No batismo na água, la persona se a pessoa se identifica com Cristo su muerte. em sua morte, sepultamento e ressurreição. Por eso Por isso es tan importante é tão importante el bautismo. o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Fue que Cristo dio la Por isso foi que Cristo deu a ordem de batizar a todos os que o recebessem como Salvador. cuando la persona Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. y cuando es levantado de las E aguas, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Portanto, bien puede ser bautizado. vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês, Y nos continúa e continuaremos nos vendo eternamente eternamente no reino de Cristo, nuestro. o nosso Salvador. Y cuando estemos E quando já estivermos con los cuerpos, com os corpos eternos no reino de Cristo, recordaremos nos lembraremos destes momentos e diremos: decisión más a maior decisão que eu fiz para estar no reino de Cristo foi a decisão quando eu recebi recibí a Cristo. Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Recuerden que Cristo Recordem ocasión que Cristo disse numa ocasião: quem me confessar diante dos homens, eu lhe confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. sea que Ou seja, es muy importante confesar a Cristo é muito importante confessar a Cristo publicamente como nosso único e suficiente Salvador. ha sido para mí Para mim foi um grande privilégio estar com vocês en esta nesta ocasião, neste estudo bíblico. la A proclamação da grande voz de trombeta. en todos los países Em todos os países também, ser bautizados os que receberam Cristo nesta ocasião, en esta ocasión. como o único e suficiente Salvador, podem ser batizados. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen Que Deus lhes abençoe e guarde, que continuem desfrutando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E nos veremos eternamente el reino. no reino de Deus. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Deixo com vocês Al reverendo o Luis reverendo Gómez Luiz Elias Gomes do Bosque, para que les indique cómo para ser que lhes bautizados indique en agua en el nombre como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador.